hoje eles não estão dormindo. Boa noite, Dete. Tudo bem com você? Boa noite, Sabre. Bem também, bem também. Que bom. Eu tenho um livro diferente hoje. Além da Bíblia, claro, e daquele livrinho que tinha esses dias de mensagens diárias. Eu vou ler as partes que estão mais destacadas, assim. Vou lendo uns pedacinhos e se vocês quiserem algum salmo, vocês vão pedindo, tá bom? O nascimento de Jesus. Situada entre as colinas da Galileia, a pequena cidade de Nazaré era o lar de José e Maria, que posteriormente se tornaram os pais terrestres de Jesus. José pertencia à linhagem da família de Davi. Quando saiu um decreto para... desculpa, a luz tá meio ruim aqui, só um pouquinho, gente, senão eu não enxergo. Deixa eu ver como eu fico aqui. Agora sim. Quando saiu um decreto para o levantamento do censo da população, ele teve que ir a Belém, cidade de Davi, para ali registrar seu nome. Era uma jornada penosa, dadas as condições em que a viagem eram feitas na época. Maria, que acompanhava seu esposo, sentia-se extremamente fatigada ao subir a colina na qual Belém se localizava. E como desejava um lugar confortável onde pudesse repousar, mas as hospedarias estavam todas lotadas. Os ricos e orgulhosos estavam bem alojados, enquanto aqueles humildes viajantes tiveram que encontrar descanso em uma rude estreparia. Vou ler só as que estão mais destacadas, tá? Vai pular um pouquinho. A visita dos magos. Era desejo de Deus que seu povo soubesse a respeito da vinda de seu filho ao mundo. Os sacerdotes deveriam ter ensinado o povo a esperar o Salvador. Porém, eles próprios não sabiam sobre a vinda do Messias. Por isso, Deus enviou seus anjos para anunciar aos pastores que Cristo havia nascido e onde eles poderiam encontrá-lo. Assim, quando Jesus foi apresentado no templo, havia ali pessoas que o receberam como Salvador. Deus preservava a vida de Simeão e Ana para que ele tivesse feliz privilégio de testemunhar que Jesus era o Messias prometido. Deus desejava que não só os judeus, mas também outros povos soubessem que o Messias havia chegado. Em um distante país no Oriente, habitavam homens sábios que haviam estudado a profecia sobre o Messias e acreditavam que o tempo de sua vinda era chegando. Os judeus chamavam esses homens de pagãos. Todavia,
Eles não eram idólatras. Eram pessoas honestas que desejavam conhecer a verdade e fazer a vontade de Deus. Obrigada, Má. Obrigada. Que bom que você gosta. Ficou bem feliz. Oi, tudo bem? Boa noite. Pessoal, vozes ao fundo hoje. Todo mundo acordado e gripados. Boa noite, Kimberly. Tudo bom? Tudo bem também, graças a Deus. A infância de Jesus. Jesus passou a infância em uma aldeia, nas montanhas, como filho de Deus. Poderia ter escolhido qualquer lugar na terra como morada. Qualquer lugar seria honrado com sua presença. Mas ele não escolheu as mansões dos ricos ou os palácios dos reis. Antes, escolheu viver entre os pobres em Nazaré. Jesus quer que os pobres saibam que ele compreende sua provação. Sofreu tudo que eles têm de sofrer, por isso simpatiza com eles e pode ajudá-los. A respeito dele, nos anos de sua infância, a Bíblia diz: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E crescia Jesus em sabedoria, estrutura e graça diante de Deus dos homens. Lucas 2:40-52. Oi, Tibi. Oi, Gisele. Obrigada, Pedro. Obrigada, querido. Obrigada pelos presentes. Respira um pouquinho.
passar esse livro. Tô bem, sim. E você tá? E como você tá? Vou no Salmo 106, depois eu volto pro livrinho, então, tá? Deixa eu tomar um gole d'água. Salmo 106. A bondade de Deus para com Israel. Aleluia. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Quem pode contar todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito? Quem pode louvá-lo como Ele merece? Felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Lembra de mim, ó Senhor, quando abençoares o teu povo, e quando a libertares, liberta-me também a mim. Deixa que eu veja o teu povo progredir, e que eu tome parte na felicidade da tua nação, na alegria daqueles que pertencem a ti. Nós temos sido maus e perversos, pecamos como os nossos antepassados pecaram. Quando estavam no Egito, eles não entenderam o efeito maravilhoso de Deus. Esqueceram que muitas vezes Ele havia mostrado o seu amor por eles. E eles se revoltaram perto do mar, o Mar Vermelho. Mas para mostrar o seu grande poder, eles o salvou, como havia prometido. O Senhor Deus deu ordem e o Mar Vermelho secou. Ele fez com que eles o atravessassem, como se estivessem pisando na terra seca. Ele os livrou das mãos daqueles que odiavam. Ele os salvou dos seus inimigos. As águas cobriram os inimigos. Não escapou nenhum. Então o seu povo acreditou nas promessas de Deus e cantou louvores a Ele. Mas logo esqueceram o que Deus tinha feito e agiram sem esperar o seu conselho. No deserto, eles se deixaram levar pelos seus desejos e puseram Deus à prova. Então, Ele deu o que pediram, mas lhes mandou também uma doença terrível. Ali no seu acampamento, eles ficaram com inveja de Moisés e também de Arão, o sacerdote, dedicando os serviços do Senhor. Então a terra se abriu, engoliu Datã, Abirão e sua família. Também foram engolidos, o fogo desceu sobre os seguidores dele e queimou aquela gente má. No Monte Sinai, os israelitas fundiram os bezerros do ouro, adoraram aquele ídolo que haviam feito, trocaram a glória de Deus pela imagem de um animal que come capim. Eles esqueceram de Deus e seu Salvador, que havia feito coisas maravilhosas no Egito. Que coisas extraordinárias Deus fez ali. Que coisas espantosas fez ao Mar Vermelho. Depois Deus disse que ia destruir os israelitas. Porém Moisés, o seu servo escolhido, enfrentou Deus e não deixou que sua ira o destruísse. Mais tarde, porque não acreditaram na promessa de Deus, eles não quiseram entrar na Canaã, aquela terra tão agradável. Eles ficaram nas suas barracas, se queixando, e não quiseram dar atenção a Deus, o Senhor. Então, o Senhor lhes deu um aviso solene. Eles os fariam morrer no deserto, espalhariam os seus descendentes entre as nações pagãs, deixando que morressem os países estrangeiros. Depois, o povo de Deus se ajuntou no mundo pior para adorar a Deus mau. E eles comeram da carne dos sacrifícios oferecidos a deuses sem vida. Com as suas ações, eles fizeram com que Deus ficasse irado e foram atacados por uma doença terrível. Mas Finéias castigou o culpado e a doença acabou. Todos têm lembrado dessas boas ações de Finéias e as gerações futuras
palavras, nunca esquecerão delas. Depois, nas fontes de Meribá, o povo fez com que Deus ficasse irado, e quem sofreu por causa disso foi Moisés. E eles disseram com que Moisés ficasse tão irado que ele disse coisas que não devia. Eles não mataram os pagões como o Senhor Deus tinha mandado. Ele dá alimento aos que temem e nunca esquecem a sua aliança. O Senhor mostrou o seu poder e o povo de Israel quando lhe deu as terras de outras nações. Ele é fiel e justo em tudo que faz. Todos os seus mandamentos merecem confiança. Eles permanecem para sempre, pois se baseiam na verdade e na bondade. Deus pôs o seu povo em liberdade e o fez dele uma aliança eterna. Ele é santo e poderoso. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem os seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. Amém. Oi, Natizinha, tudo bem com você? Tibi, 7h45, sim. Oi, Rose, tudo bem? Josiane, boa noite. Obrigado, Leonardo. Bom feriado. Nós não temos feriado aqui embaixo. Tomar mais um golinho de água. A leitura foi longa. Salmo 145. Pode deixar. Salmo 145. Canção de louvor de Davi. Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graça e sempre te louvarei. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte, as coisas que tem feito. Todos louvarão a teus atos poderosos. Eles falarão a tua glória e a tua majestade. E eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes. Falarão dos teus atos poderosos. E eu anunciarei a tua grandeza. Falarão da tua imensa bondade e cantarão com alegria a respeito da tua fidelidade. O Senhor Deus é bom, é cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. O Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Ó Senhor Deus, todas as tuas criaturas te louvarão e te darão graças. E os que são fiéis a ti, todos falarão da glória do teu reino e contarão a respeito do teu poder, para que todos os povos conheçam os teus atos poderosos e a grandeza, a glória do teu reino. O teu reino é eterno, tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete, Ele é fiel em tudo que faz. Ele ajuda os que estão em dificuldade e levanta os que caem. Todos os seres vivos olham para Ele com esperança. Ele dá alimento a todos o tempo certo. Quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso. Ele satisfaz a todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus atos e fiel em tudo que faz. Ele está perto de todos que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade e todos os que temem dá o que é necessário. Ele ouve os seus gritos e os salva da morte. O Senhor protege os que amam, mas destruirá os maus. Eu sempre louvarei ao Senhor. Que todos os seres vivos louvem o Santo Deus para sempre.
Hoje saiu uma, hoje não, ontem ainda, uma berebinha do frio. Oi, Bruna. Emily, eu acho que depois das 7h30 eu tenho que começar. Oi, Antônia, tudo bem? Hoje tinha umas coisinhas a mais pra resolver. E as crianças estão acordadas. Não, Bruna, eu tô tentando. É a terceira live. Eu tô tentando fazer nas terças e nas quintas. Sim, Antônia. Vou fazer pra ti. Mas o horário mais ou menos vai ser esse. Muito mais tarde eu não consigo. Pois é, Gisele, eu não posso reclamar. Faz 5 meses que eu comecei. Não faz 5 meses, faz 4 meses que eu comecei com a ASMR. Faz muitos anos que eu assisto. Faz uns 7 anos que eu assisto a ASMR. Eu sempre tive muita vontade de fazer. Mas como eu tive muita vergonha, isso é bem difícil pra quem tem vergonha. Tá aqui dando a cara, botando a cara a jogo, né? E eu não tinha coragem de fazer a live. Primeiro foi sofrido pra colocar o rosto inteiro num vídeo. Aí começou a crescer. E eu comecei com outro, o nicho é ASMR, mas eu comecei de outro jeito. Só que eu sempre falei que eu queria fazer uma coisa diferente. E eu comecei com essas, mais com essa parte de fé e com mensagens. E o pessoal gostou bastante disso, sabe? E eu precisava muito disso também. E eu sempre digo assim, como eu posso estar ajudando uma outra pessoa com alguma mensagem, com alguma palavra, assim, que tô lendo, talvez, né, que precisa escutar naquele dia, eu tô me ajudando bastante. Eu tava precisando muito disso. Desse encontro com Deus. A respirada funda. 11, 19. Vamos lá então para o pedido da Antônia. Mateus 4:3. Então eu vou. Antônia, eu posso fazer sim o vídeo? Pode deixar. É gostoso, né? Eu vou. Só as palavras às vezes eu vou dar uma
Então o diabo chegou perto dele e disse: essas pedras virem, que essas pedras... Opa, eu me perdi aqui só um pouquinho, gente. Tá longe. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Era isso. Era só essa parte, Antônia. Ou eu fiz errado, eu entendi errado. Mateus 4, 3. Era isso. Eu vou ler toda essa parte do 4. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. Gente, meu estômago, desculpa. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Meu Deus, gente, eu não tô com fome, tá? Querida, se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém. Levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: mas as escrituras sagradas também dizem: não ponha à prova, Senhor, seu Deus. Depois, levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vá embora. As escrituras sagradas afirmam: adore ao Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Opa. Bonita essa passagem, né, gente? Ai, desculpa o barulho da cadeira. Eu sempre digo, a gente tem que acreditar em Deus fielmente, mas a gente tem que fazer a parte da gente, né? Bruna, eu sou católica. Sou católica, sim. Mas eu já falei em outras vezes, eu sou católica, mas eu amo. Eu sou bem... Eu gosto de aprender, sabe? O que me deixa mais perto de Deus. Gente, meu estômago. Eu tô fazendo um jejum e ele fica jaguara. Eu gosto de aprender muito. Gente, desculpa. Eu gosto de aprender muito. Eu sempre digo assim: eu respeito toda religião que acredita não que eu não acredite, não é isso, mas tipo assim, que siga fielmente. Só que eu gosto muito de aprender. Eu gosto de hinos, de evangélicos. Eu sou apaixonada porque eles têm umas letras assim que te deixam tão perto de Deus, sabe? Obrigada, pessoal, tá? Obrigada. Ai, me perdi. Deixa eu ir no salmo de novo. Ai, gente. Eu sempre penso assim, Bruna, o que te deixa perto de Deus não tem erro, né? Não importa de onde vem. Ai, Antônio, é lindo. Eu acho muito lindo os louvores. Eu acho que... Só um pouquinho, pessoal. O católico também tem uns
eu me perco às vezes na palavra. Só que não é tão divulgado, sabe? E os evangélicos, eu acho que eles têm mais paixão quando estão cantando. Eu não sei. O pessoal se aprofunda mais. Acho lindo. Eu acho linda a paixão que eles têm ao cantar. Eu amo música. Eu vivo de música também. Vivo de música não. Amo escutar música. Salmo 91. Deus é o nosso protetor. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora de Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor, o meu protetor. Tu és o meu Deus e eu confio em Ti. Deus livrará você dos perigos escondidos e doenças mortais. Ele o cobrirá com suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo de peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam ao teu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez o Senhor Deus o seu protetor e o Altíssimo o seu defensor. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da tua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas da aflição. Eu os livrarei, o farei com que sejam respeitados como recompensa. Eu lhes darei a vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Ele é poderoso mesmo, Bruna. Ele é muito poderoso. Eu gosto de escutar ele toda manhã. Me parece que depois que eu escuto ele, sério, Antônia. Obrigada, Gabi. Obrigada. Tô aprendendo ainda, gente. Não sou muito boa com sonzinhos, mas vamos indo. Eu queria fazer uma coisinha diferente. Queria fazer um tapping diferente. Um brinquedinho do meu filho. Não sei se vai ficar bom. Acho que não vai dar certo. Alguém tinha pedido mais um salmo pra trás, né? O 34 a mãozinha pediu. Eu vou passar ela. Isso. Era o 34. Eu já vou passar a escovinha. Gente, desculpa o meu estômago. Eu não sei o que deu nele hoje. Eu vou fazer o 34 antes, depois eu faço o 121, tá bom? Salmo 34. A bondade de Deus. Na presença do rei Abimeleque, Davi fingiu que estava louco. Por isso Abimeleque o mandou embora. Depois de sair, Davi escreveu este salmo: eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvemos juntos ao Senhor.
Eu pedi ajuda ao Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. E que são perseguidos olham para Ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que os temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz é aquele que encontra segurança nele. E todos os que dedicam a Deus o temam. Pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Até os leões não têm comida e passam fome. Até os leões não têm comida e passam fome. Porém não faltará nada aos que procuram ajuda ao Senhor. Venham, meus jovens amigos, e escutem, que eu os ensinei a temer a Deus o Senhor. Vocês querem aproveitar a vida, querem viver muito e ser felizes. Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos, mas Ele é contra os que fazem o mal. E assim, quando morrem, eles são loucos, esquecidos. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perdem a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas elas. Ele os protege completamente. Nenhum dos seus ossos é quebrados. Os maus serão muitos por causa das suas maldades. Aquele que odeia os bons serão castigados. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Eu tenho 37 anos. Não é falta de educação. Eu sou bem de boa com a minha idade. Sou bem tranquila com a minha idade. Eu sou bem de boa, gente. A vida é essa. A idade da gente tá na cabeça, né? Tem que passar. Bruna, bem pertinho. Eu sempre digo, a juventude da gente tá na cabeça da gente, né? Eu falo bastante. Ai, quase derrubei. Eu falo bastante gente. Isso pra mim, capaz, gente, já foi, faz tempo. Tô mais perto dos 40. Sério, Bruna, você parou daí ou não? Eu vou pegar a escovinha que vocês pediram. Tu fazia aqui no TikTok. Eu já mudou o som, né? Parece que ficava abafado. Eu não faz muito tempo que eu tenho TikTok. Eu sempre tive um pouco de preconceito, gente. Preconceito, sabe? Né? Veio falar, mas eu tinha um pouquinho. Aí eu comecei a enxergar. Eu percebi que era porque se eu parava no vídeo que eu parava, puxava aquelas coisas. Daí eu percebi que eu tinha que só olhar as coisas que me interessavam, que ainda puxava essas coisas pra mim. Por que você parou, Bruna? Alguém falou da escovinha. Era esse daqui, essa escovinha. Essa escovinha. Ou essa daqui. Bruna, eu acho, eu no começo, eu vou fazer sim, um 121 sim. Você tinha pedido antes, né? Essa qual? Desculpa. Essa aqui, né? Ela é maravilhosa. Eu no começo tinha desanimado com aqui também. E você sabe que é o lugar que eu tô mais animada agora.
O 121 Zion ou Zion, deixa eu já vou olhar ele de novo aqui, que eu me perco às vezes na Zion. O 121 Zion, então. Deus, o nosso protetor. Canção dos peregrinos. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá sua vida. Ele o guardará quando você for e quando você voltar, agora e para sempre. Eu gostei mais também do TikTok. Opa, pessoal, tô clicando em coisas que não. Eu tô tentando no YouTube. Ai, não pode falar, pode, gente, desculpa. Não sei se pode falar. Mas no Instagram eu nem me coloquei. Não sei. Mas eu tô feliz aqui. Tô gostando. Eu acho que entrega mais, né? Eu tava com medo, Gabi, que isso, eu tava com medo que não ia ser assim, porque eu já tinha entrado em outras lives e por isso que eu não gostava de live. Eu tinha entrado em outras lives e o pessoal assim, sabe, falava umas coisas bem feias. Pode ser que pra mim também falam, mas não tá aparecendo, só depois se olha assim. Mas eu tinha bastante medo, porque o pessoal é bem preconceituoso com o ASMR, né? Então, sim, verdade. E eu percebi assim bastante que quem manda mensagem assim feia, vamos dizer assim, você é o mesmo estilo de gente, sabe? Chega, sei lá, eu acho que já mostram que não são felizes, então a gente não pode esperar tanto assim de outras pessoas, né? Eu vou voltar naquele livrão que eu tava lendo. Eu vou lendo umas partes. Ele é bem legal. Vai ser umas partes mais... Ai, deixa eu ver uma aqui. Não as mais importantes, mas as bastante assim, mais relevantes, né? Da história de Jesus. Conflitos da vida diária. Os mestres judeus haviam estabelecido muitas regras para o povo. Exigiam deles a prática de muitas coisas que Deus não havia ordenado. Até mesmo as crianças tinham que aprender a obedecer tais regras. Jesus, porém, não procurou aprender o que os rabis ensinavam. Ele cuidava em não falar desrespeitosamente desses professores, mas estudava as escrituras e obedecia às leis de Deus.
Com frequência, era repreendido por não proceder como os outros meninos. Então mostrava pela Bíblia o que era correto. Jesus se empenhava continuamente em tornar os outros felizes. Como era cortês e bondoso, os rabinos esperavam que um dia ele se sujeitasse aos seus ensinos. Porém, não foi assim. Quando pressionado a obedecer às suas regras, ele mostrava que a Bíblia ensinava tudo o que eles dissessem. Ele estaria disposto a obedecer. Tal atitude irritava os mestres. Sabiam que suas regras eram contrárias à Bíblia. Todavia, exigiam que Jesus obedecesse a elas. Faço sim, Antônia. Aqui pra trás, aqui. Eu também gosto. Elas lembram bastante chuva, na verdade, né? Não, não, Antônia. E hoje também não, Gabi. Mas amanhã é pra chover. Ontem chegou a 2 graus. Hoje de manhã já tava 7. Aí hoje à noite já tá. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu só olhar aqui pra ver se eu acho quanto que tá agora. Um pouquinho de pegar o celular. Já vou ver aqui quanto que tá. Só um pouco. Tá 19 graus, pensa, gente. Começa a zoar tudo agora. É ruim assim, né? É calma aqui sim. É calma. É interior. E as cidades do oeste de Santa Catarina são todas pequenininhas, gente. É pequeno, pequeno mesmo aqui. Não é pequeno de 10 mil habitantes. É pequeno de 3 mil habitantes. E são todas cidades pequenas. E o pessoal é muito... A maior cidade aqui perto é Chapecó. Isso. A maior cidade é Chapecó aqui. E eu nem sei quantos mil habitantes que tem Chapecó, gente. Deixa eu dar uma olhadinha. Ela é a nossa cidade polo, vamos dizer assim. Médico, tudo. Isso assim, habitante. Chapecó. Mas assim, mesmo que ela é grande, ela é mais calma. Aqui embaixo é bastante calmo. 286 mil habitantes. Acho antes que eu. Tu é de Concórdia, Antônia? Ai, eu não sabia. Pode ser que tu falou e eu não sabia.
acho assim que Santa Catarina, eu não é isso. Tipo, o pessoal tem bastante preconceito com Santa Catarina. Mas assim, porque não conhece, gente, nós não somos o que. Nós não somos o que o pessoal fala. Daí faço assim pra ti uma oração. A gente não é o que o pessoal fala. Eu pelo menos a gente enxerga bem diferente, sabe? Eu acho que todo lugar tem gente ruim, né? Mas o pessoal é muito acolhedor aqui, muito, muito, muito acolhedor. Eu já passei por Concórdia. O meu marido. Eu acho que é Concórdia, deixa eu pensar. Ai, Jesus Cristo. Tem colégio agrícola em Concórdia? Tem, né? A oração. Taine, eu tenho um livrinho aqui que ele é diária, devocionais. Bruna, eu não vou falar a cidade. Eu prefiro não falar, eu tenho bastante medo por causa dos meninos, tá? Não tem problema, né? Não é por mal. Só que mas é bem aqui pertinho, já pegou? É bem pertinho. Eu tenho muito medo por causa dos meninos, sabe? A gente não sabe. Eu sei que não é assim as coisas, sabe? Mas, né? A minha luz. Taine. Jesus estava mais que ansioso, estava com medo. É espantoso que Jesus tenha sentido medo, mas ele foi generoso em todos nos contar isso. Tendemos a fazer o oposto, disfarçamos o nosso medo, escondemos, mantemos mãos suadas nos bolsos e enjoo e a boca seca em segredo. Isso não acontece com Jesus. Não ouvimos mascarar o esforço, mas ouvimos pedir forças. Pai, se queres afastar de mim este cálice, o primeiro a saber do meu medo foi o Pai. Ele poderia ter se dirigido à sua mãe, poderia ser confiado nos discípulos, poderia ter convocado uma reunião de oração. Tudo isso seria apropriado, mas nada disso era a sua prioridade. Ele se dirigiu primeiro ao Pai. Que Jesus te guie e te proteja sempre. Não ficou bem uma oração, né? Eu tenho que melhorar isso de oração, gente. Eu quero achar um livrinho com orações que você diz a página e a gente abre. Eu vou melhorar isso, tá bom? Gente, que chique pra Varetos. Sério, Gabi? Mas também é a terceira que eu faço. Ai, ai. Eu tô aprendendo ainda. Eu quero melhorar essas coisas, como de oração, sabe? Eu acho muito legal isso, tu poder. Parece que tem coisas que chegam bem no dia que tu precisa, né? Lorena, eu vou fazer. Aqui é Melicim, querida.
porque eu não gosto da minha voz. Por isso eu nunca tinha começado antes, porque eu achei que ela não combinava. Não sei. Meus coffee atrás. Gente, o copo é de caipirinha, mas é água, tá? Opa. Eu acho que eu não tenho. Eu não consigo assistir meus vídeos, né? Que bom que vocês gostam, gente. Eu aprendi, antes vocês falaram de religião. Não sei se vocês já ouviram falar da Seitonoye. Eu aprendi muita coisa na Seitonoye também, que eu amo. Igual eu disse, eu busco bastante aprender. Logo que eu perdi meu menino, a gente fica meio perdido na vida, né? Bastante perdido, meio não. E a gente tenta achar a resposta e a resposta não tem resposta pra gente, né? E a Seitonoye, assim, me ajudou muito, muito, muito. E uma das coisas que eu aprendi é que quando alguém te elogia, você tem que aceitar o elogio. Então, muito obrigado. Quando você ganha um presente, você tem que agradecer porque a pessoa pensou em você, né? Eu acho muito legal isso. Aprendi muita coisa. E ela é... Como eu posso dizer? Eu não sei como que chama. Você nunca ouviu falar? Eu vou mostrar um livrinho que eu tenho aqui. É muito legal. Ela não é... como posso dizer? Olha, gente. Assim, ó. Aqui. Vai ficar ao contrário, porque isso é muito legal. Mas tem muito livro. Ela não é uma... Ai, meu Deus, como eu posso dizer? Ela não é um... Ai, gente, esqueci o nome. Isso, Gabi. É como se fosse isso, sabe? Ela abrange todas as religiões, vamos dizer assim. Ela não é uma religião, isso que eu queria falar e não me vinha na cabeça. Eu tava tentando procurar 2, 3 coisas e não dá. Ela não abrange... ela abrange todas as religiões. E isso, mas ela fala muito de Jesus também, sabe? Ela pega muita coisa da Bíblia. E eu aprendi, eu gostei muito dessa parte, sabe? A parte de orar pai e mãe. Não que as nossas religiões não, a gente sabe. Só que lá ela me fez abrir assim, sabe? Eu amei. Amei. Amo. Os antepassados. É uma coisa que ela quer muito isso, né? As tuas raízes. E ela fala também muito que Deus e eu somos uma só. A gente é Deus, Deus é nós, sabe? E isso eu amo, porque eu sempre digo que a gente vai na igreja, a gente vai e Deus tá lá também, né? Mas Ele tá em nós. Então aonde a gente tá, Ele tá junto também. Não só lá, aqui também, né? Porque nessas cidades pequenas, eu não sei se todas as igrejas são assim, mas na católica principalmente, tem sempre aquelas pessoas que estão todo domingo na igreja e não estão na igreja na verdade, né, gente? Oi, Ana, eu não sei. Não sei te dizer porque conforme as crianças deixam, a gente fica pequeno.
pedacinhos do livro, tá bom? Buscando força do alto. Quando chegou o tempo de iniciar seu ministério público, o primeiro ato de Jesus foi ir até o Rio Jordão e ser batizado por João Batista. João havia sido enviado para preparar o caminho do Salvador. Ele havia pregado no deserto dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. Multidões afluíram para ouvi-lo. Muitos se convenciam de seus pecados e eram batizados por ele no Jordão. O Senhor havia revelado a João que algum dia o Messias viria e ele o pediria para ser batizado. Havia também a promessa de que um sinal lhe seria dado, de modo que ele pudesse saber quem era. Quando Jesus chegou, João viu em seu rosto sinais de uma vida santa, de modo que se recusou a batizá-lo, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3, 14, 15. Agora eu li as conversas. Gabi, muito obrigado. Vai com Deus e volta sempre também. Obrigada, Brenda. Milagres de Cristo. Do deserto, Cristo retornou ao Jordão, onde João Batista pregava. Naquele tempo, homens foram enviados pelos líderes de Jerusalém para questioná-lo sobre a autoridade com que ensinava e batizava o povo. Perguntavam-lhe se ele era o Messias, ou Elias, ou aquele profeta, referindo-se a Moisés. A todas essas perguntas, João respondia: não sou. Então disseram: declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviou. João respondeu: eu sou a voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Nos tempos antigos, quando um rei viajava de uma região para outra em seu país, os trabalhadores eram enviados adiante a sua comitiva para abrir as estradas. Deviam cortar as árvores, retirar as pedras e tapar os buracos, de modo que o caminho pudesse estar preparado para o rei. Antônia, não. Vou me arrumar aqui só um pouquinho. Ai, gente, desculpa, esqueci de desligar. Achei que tinha desligado. Eu nunca viajei sem a minha família. Quando eu era nova, assim, quando eu fazia faculdade, mas assim, bem pouquinho. A gente não tinha muito dinheiro, hoje em dia é bem mais fácil, né? Bruna, sim. E você sabe que eu amei ele. Eu sei que tem microfones bem melhores, mas ele não deixa a desejar.
consigo ficar muitos dias longe dos meus filhos. Eu quero ver quando eles crescerem, o que eu vou fazer da minha vida. Eu tenho 3 filhos, Bruna. O mais velho, ele vai fazer 14 anos esse final de ano. E ele é um anjinho, não vou falar. E eu tenho 3 meninos. É Felipe, Samuel e Matias. Mas o Felipe é um anjinho, tá? Oi, Lana, tudo bem com você? Eu só sou mãe de menino. Sou mãe de menino. Sim. Eu gosto de nome Esther. Eu tô soprando bastante. Só um pouquinho, gente. Esther. Que nome lindo, Esther. A boca fica seca, ela faz mais sussurro, mais barulhinho. Só que tem que começar. Quando você sussurra bastante, sim. Eles estão acordados hoje. O pequenininho tá acordado, só eles estão gripados. Eles estão gripadinhos, daí estão mais quietinho. Mas a desenho, meu marido deu uma chamadinha de atenção. Eles dão risada porque nós damos risada. Ele sempre diz assim: eles estão quietinhos, eles não estão brincando. Se eu vim gravar, eles começam. Mas graças a Deus que eles fazem barulho, podem fazer muito barulho. Pois é, Esther, eu teria que filmar mais pra fazer a rotina, né? Só que eu sempre esqueço. E eu faço sempre a mesma coisa. Eu acordo, tomo chimarrão e vou pro escritório. Daí no escritório tá fazendo as coisas e eu não tenho uma coisa legal, sabe, pra filmar. Eu sempre tento, quando eu faço uma coisa diferente, filmar. Mas assim, né? Nós temos uma pequena fábrica de compensado. Pequena, tá, gente? É pequena. E eu cuido da parte do escritório compensado. E nós fizemos tijolos ecológico também. Não sei se vocês já ouviram falar de tijolo ecológico. Emily não. Ele não quer nem saber. Eu não posso nem editar vídeo perto dele. Ele diz que dá agonia. Ele tem muito tique. Antônio é compensado. Madeirite. São laminados. Como que eu posso te dizer o que mais? Compensado, laminado, madeirite. É um monte de laminazinha com cola no meio. Aí deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou... Outro dia eu trago pra vocês mostrando o que é compensado, tá? Pode ser? Obrigada. Muito obrigada. Bruna, não tenho. E eu não sei nem como que coloca. Eu sou bem perdida nessas coisas. Antônia, o compensado. Casa não.
Mas dá também, mas assim não é. Você já viu quando eles estão construindo prédios que tem aquelas placas de madeira na frente? Aquilo é um madeirite que é um compensado. Obrigada, Liv, querida, obrigada. Não faz muito tempo que eu gravo, gente, faz uns 4 meses só. Tô começando. Esther, hoje não. Agora já tá indo a 19 graus. Ontem de manhã tava em 13, eu acho, se eu não me engano. Ou 2. E hoje de noite já tá em 19. Tá tudo suando, porque dá muita oscilação de temperatura, né? Camila, eu moro perto de Maravilha, sim. Eu não tô falando da cidade, vocês estão muito perto. Obrigada. Meu, vai dizer que tu me conhece. Eu fico com vergonha até. Eu fiz faculdade em Maravilha. Boa noite, Antônia. Bom descanso. Que bom, Lara. Que bom. Pode ser. Você de onde? Eu não sei quem que é, só tenho a mãozinha e a estrelinha. Amém, Antônia. Vocês estão pedindo barulho atrás. Tá cada vez mais perto. A gente vai muito pra Pinhalzinho. E eu não queria falar, eu não quero falar o nome da cidade, mas é bem pertinho. Amanda, deixa eu ver se eu consigo. Tô clicando em cima. Eu não sei se eu te conheço, Amanda, assim, de foto. Que bom, Bruna, que bom. Antônia, eu não sou de Piratuba não, né? Não, não sou. Sabe que eu nunca fui pra Piratuba? Pode ser sim, pode ser. As nossas cidades são muito grandes. Pessoal, é o que eu sempre digo. São cidades pequenininhas, então a gente conhece muita gente perto. Ai, Bruna, que bom escutar isso. Boa noite. Vocês estavam pedindo das crianças, elas começaram. Escuta. Vou ler mais um trechinho aqui, tá? Os ensinos de Cristo. Entre os judeus, a religião se torna uma simples observância de rituais. À medida que se afastavam do verdadeiro culto a Deus e perdiam o poder de sua palavra, supriu o conteúdo espiritual com cerimônias e tradições inventadas por eles. Somente o sangue de Cristo pode purificar do pecado, somente seu poder pode livrar o homem de pecar. Mas os judeus dependiam das próprias obras e cerimônias da religião para obter salvação, por causa do zelo com que se dedicavam ao desempenho dos atos exteriores. Julgavam-se justos e dignos de ocupar um lugar no reino de Deus. Suas esperanças se fixam nas coisas seculares.
anelavam riquezas e poder que achavam ser o prêmio merecido de sua suposta piedade. Aguardavam o estabelecimento do reino do Messias na terra e achavam que ele haveria de dominar como um grande príncipe entre os homens. Esperavam receber valores e prestígios terrenos por ocasião na sua vida. Bruna, que bom escutar isso. Obrigada, Davinho. Gente, que bom poder ler isso. Eu falo escutar, mas é ler. É muito bom escutar isso. Eu acho que todo mundo que começa, principalmente no ASMR, quer que as pessoas descansem. Carita. Quer que as pessoas descansem, né? Obrigada, querido. Obrigada de coração. Quer que as pessoas descansem e gostem, claro, né? E é maravilhoso poder estar acertando. Vamos mudar de barulhinho. Eu tenho um algodão aqui. Esses dias o pessoal gostou do algodão. Que bom. Já ajuda a descansar e ao mesmo tempo orar, né? Mano, eu daqui a pouquinho vou encerrar. Ou mais um pouquinho, até que as crianças já estão começando a se mexer bastante. Eu não consigo ficar até muito tarde. Camila, eu tenho muita vergonha por isso, na verdade. Porque todo mundo se conhece e eu morro de vergonha disso. Mas tudo bem, vamos lá. Tô nessa vida pra aprender e botar a cara a jogo mesmo. Eu comecei, era 7h30, eu acho, hoje. Não, Lia, eu não sou monetizada. Pode ir, mano. Deve ir. Não, eu tô fazendo de terça e quinta. Se eu conseguir algum outro dia, eu faço. Mas eu não vou prometer nada. Porque depois talvez vocês ficam esperando e eu não consigo entregar. Obrigada, Manu. Obrigada, querida. Eu não consigo entregar e eu não gosto disso. Gosto de cumprir com o que eu falo. Lia, o pessoal fala muito disso. E eu acho que a gente nem tem sotaque. Eu acho que todo mundo que mora no seu respectivo lugar acha que não tem sotaque, né? Eu acho que o nosso R é bastante falado. É bem... a gente fala o R. É isso que dá o estralinho, né? Ai, gente, desculpa, vou tomar água. É que Criciúma fica longe. Deixa eu só botar aqui só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Enquanto precisa abrir as coisas. Gente, desculpa as crianças atrás. Se vocês têm que escutar meus filhos falar com o Zé dele, daí vocês ouvem. Nós estamos quase 600 km longe, mano. É por isso que o sotaque é diferente. E assim, sou do oeste de Santa Catarina, mas mais pro extremo oeste. Nós estamos 600 km longe, mano, pensa.
assim, no final ali de Santa Catarina. No final, bem no final, não tem ainda bastante, mas como as cidades são pequenas. Nós estamos perto do Rio Grande, perto do Paraná, perto da Argentina. Ali eu acho que você vai gostar. Eu tava falando antes pro pessoal, tem bastante gente que fala que o pessoal de Santa Catarina é preconceituoso. Gente, não é verdade. A gente é bastante firme nos costumes, sabe? Como que eu posso dizer? As pessoas mais velhas, principalmente, se tu não segue, não o costume, mas vamos dizer assim, sabe? Eles gostam que tudo seja certo. E é isso, sabe? Aqui é bastante seguro. Então, assim, esse eu acho que é o preconceito que as pessoas falam que tem. Mas a gente não tem preconceito. Tem muita gente de fora morando aqui em Santa Catarina. As meninas que estão aqui, que são de Santa Catarina, podem dizer. Eu acho que Santa Catarina é um lugar assim maravilhoso. Eu sou suspeita. Só dizer, né? Mora ali. E essas cidadezinhas pequenas, então, a hora que tu passar, não tem cidade pra ser mais bem acolhida. Isso, mano, é isso, né? Tá vencendo o tempo deles, quieto. Eu acho muito. Nós temos um pessoal que trabalha aqui com nós. E eu ia falar, nós tínhamos funcionários que eram do Pernambuco. E eles trabalhavam aqui com nós. Mas eles eram sozinhos aqui embaixo. Eles tinham neném pequena, ficou ruim pra eles, sabe? Assim ficou puxado pra não ter ninguém. Se a menina ficava doente e tal. E eles adoravam aqui. Só que era sofrido é o frio. Pra quem vem de fora, o frio aqui é puxado, gente. Eu sempre digo assim. Eles judiam. Esse inverno tá judiando bastante nós também. Porque tá sendo molhado ainda. Então não seca as coisas. É roupa que não seca. É casa que não seca. Quem tem problema de saúde, é muita gripe, é muito, sabe? Eu tenho meu menino que tem problema no pulmão. Porque por causa da umidade do mofo, sabe? Aqui em casa não tem mofo. Mas como fica muito molhado, ele vem. Isso, né, Camila? Bem isso. E quem tem problema de pulmão, aqui embaixo o pessoal sofre bastante com isso, sabe? E assim, ó, no verão também é muito quente. Vocês não acham que aqui embaixo é frio no verão? É muito quente. E esse mesmo pessoal comentou que o nosso sol aqui, ele é muito mais forte. Ele queima mais, sabe, no verão. Eu não sei dizer, gente. Ele judia também o verão aqui. É dois extremos. É que nem eu falei pra vocês. Ontem tava 2 graus e hoje já tá 19 graus. Isso é, sabe? Isso pra saúde. Vou ler mais um trechinho do livro. Jesus também descansava. Jesus guardou o sábado e ensinou seus discípulos a guardá-lo. Ele sabia como o dia de repouso devia ser observado, pois ele mesmo o santificara. Diz a Bíblia: lembre-te do dia de sábado por santificar. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, porque o seu dia,
Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Cristo trabalhou com seu Pai ao criar a terra, e foi Ele quem fez o sábado. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quando olhamos o sol, as estrelas, as árvores e as belas flores, devemos nos lembrar de que foram criados por Jesus, e Ele fez o sábado para nos ajudar a ter em mente o seu amor e poder. Os mestres judeus haviam criado muitas regras a respeito de como guardar o sábado e queriam que fossem obedecidas por todos. Assim, vigiavam Jesus para ver se ele o cumpriria. Oi, Inês. Obrigada, Gi. Tudo bem, Inês, com você? Ah, eu tenho fitinha aqui, gente. A pessoa gosta de fita. Gente, a Inês é minha amiga. Eu amo a SMR da Inês, gente. A temperatura mais baixa aqui é -2. Aqui onde eu moro, mais que isso, não, tipo, não vou dizer que nunca vai fazer, né? Mas não é tão frio como a Serra. A Serra é mais frio. Eu tô bem também, Inês. Mas também, né, gente? Eu sempre digo assim, quando chega em 0 graus, você fica -1, 2, 3, é frio do mesmo jeito. Inês, eu nem acredito com tanta gente sempre assim, sabe? Fico bem feliz. Mas é bem complicado aqui, bem complicado. Quando dá essas trocas de temperatura muito, que oscila muito, porque se tu tá no frio, tu tá salhando, né? Aí sai o solzão, tu vai no sol. É isso que dá essas, eu não sei se estão vendo aqui, essas feridinhas na boca, e é dor de cabeça, é sinusite, porque troca muito. Obrigada, Inês, obrigada pelo carinho sempre, tá? Tu é maravilhosa, sabe disso. Eu sou suspeita a falar da Inês, gente. Eu amo a SMR dela. Tenho muitas pessoas que eu amo a SMR, mas o da Inês, ela sabe já. Oh, meus cachorros. Gente, vocês nunca escutam os cachorros. Olha, vai fazer live, então os cachorros aparecem. Eles são bem de boa, porque aqui é bem quietinho. Mas se você tem algum bichinho em volta, ou pessoas, é difícil. É bem seguro aqui, graças a Deus. O bom pastor. Salvador caracterizou a si mesmo como um bom pastor, e os discípulos, pra gente, desculpa, acho que foi a coisinha que deu. E aos bons discípulos como seu rebanho, ele disse: eu sou um bom pastor, conhecem a mim. Jesus deveria deixar os discípulos em breve, e disse isso para confortá-los, quando não mais estivesse entre eles. Deveriam lembrar-se de sua palavra sempre que vissem um pastor cuidando do seu rebanho. Haveriam de lembrar-se do seu amor
cuidado por eles. Naquele país, o pastor cuidava do seu rebanho dia e noite. Durante o dia, guiava-os a verdes e agradáveis pastagens, às margens do rio, através de colinas, rochas e florestas. À noite, vigiava-o, guardando do ataque dos animais selvagens e de ladrões que sempre rondavam por perto. Com ternura, cuidava das ovelhas fracas e doentes, tornava os cordeirinhos dos seus braços e levava-os no colo. Inês, imagina, tu não se preocupa com isso, só de você estar aqui comigo. A gente... 10 horas. Opa, boa noite. Bom, Gente, o que eu fiz aqui? tu mandou Desculpa, tu mandou convite pra mim, só isso. desculpa, foi sem querer. Eu acho que eu tô aprendendo ainda aqui. Desculpa. Tá bom. Tchau. Tchau. Tá bom. Gente, desculpa. Meu Deus, que vergonha agora sim, gente. Se pudesse ficar vermelha. Que vergonha. Ai, Jesus, que susto. Eu não sei onde que eu cliquei, gente. Eu tenho que cuidar muito isso. Que vergonha. Ai, gente, desculpa mesmo. Ai, tu sabe que eu tenho uma paixão quando eu ia. Foi um querido, né? Ele foi querido, gente. Eu fui. Quando era. Gente, benzi. Eu não sei se vocês sabem que é benzimento, claro, né? Eu ia na benzedeira, eu amava ir na benzedeira porque eu achava o máximo. Oi, tudo bem? Achava o máximo aquele jeito dela falar e aquelas orações. E é maravilhoso. E eu sempre gostei disso. E eu sempre, sabe, quando eu comecei a gostar do SMR, assim, a minha cadeira aqui não é muito. Quando eu comecei a gostar do SMR, eu tinha vergonha às vezes de falar pras pessoas, por isso que eu tenho um pouco de vergonha que as pessoas se perdem. Vejam o que eu falo, não é vergonha, sabe? Perdi um pouco disso. Porque tem gente que não entende o que é o ASMR. E a gente já tinha um ASMR na vida, a gente nem sabia, né? Ou gostar de mexer no cabelo. Quando que você vai na cabeleireira, que ela te lava os cabelos e te faz uma massagem, isso é um ASMR, né? Então, eu sempre digo, querida, obrigada, Bruna, por fazer isso. Eu acho que a gente sempre teve, só a gente não sabia o que era. E as pessoas quando falam, a primeira coisa que vem é mostra bastante vídeo de comida. E não é todo mundo que gosta, né? E o ASMR também tem esses mais 18 aí que ele acaba às vezes com a gente também, né? Vamos dizer assim, acaba com a proposta do ASMR. E isso deixa o pessoal assim, eles acham que é loucura, uns acham que é loucura, né? Obrigada, Má. E é isso, é o preconceito, mas eu acho assim que as pesadas novas, as crianças, os jovens, a pesada, a gente que fala, eles já estão vendo mais o que é ASMR, né? O problema é você colocar para as pessoas mais velhas, tipo, da nossa idade pra trás, que as mensagens que eu recebo, assim, que fala que isso é, sabe, é de pessoas mais velhas que estão no TikTok, sabe, assim, bem mais velhas que eu. E elas não adianta tu tentar explicar que eles não vão saber o que é, né? Não adianta tu bater boca, é melhor ficar quietinho e fazer pra quem quer ouvir. Sim, e as palavras que você vai no perfil deles, eles têm escrito coisa de Deus. Isso que eu fico mais indignada. Eu sempre digo, eu fico mais indignada com isso. E tu vai porque eu vou às vezes no perfil pra ver. E eu penso, nossa, sempre diz assim que os mais velhos são mais sábios, né? Não, pelo amor de Deus, a maioria são.
Mas tem aqueles que, infelizmente, aí eles acham que podem vir aqui e botar pra fora, né? Isso. E bastante gente tem isso, né? Como eu falei antes das igrejas, né? Às vezes não adianta tu tá indo todo dia na igreja, todo domingo, que nem aqui é no domingo, no sábado de noite, né? E cobrar tanto de outras pessoas e você não tá fazendo a tua parte, né? Eu não preciso cobrar de ti. Quem sou eu pra cobrar de ti alguma coisa, né? Pra você ir na igreja, eu acho que eu tenho que saber do meu coração. De ir na igreja, de Deus, sabe? Eu tenho que saber. Eu vou aprofundar mais no Apocalipse, gente. Tô ficando com a boca seca, tá? Tá saindo mais a palavra. Cidade pequena, principalmente, é mais sofrido isso. Mas tudo bem. Eu sempre digo, se os outros não sabem fazer, cada um com seus problemas, né? A gente tem tanto problema na vida. Mais um pedacinho. Bom pastor, eu já li. E do jeito que as coisas estão indo, a gente vê uma vez, eu não sei, parece que uma vez tu não via tanta coisa assim, né? E agora a gente vê tanta coisa triste. Luan, eu vou ler sim o Salmo 91. Vou passar então agora o livro. Eu vou ler o Salmo 91. Alguém mais quer Salmo? Passa pra cá. O Salmo 91 é do começo ao fim sempre. Deus é o nosso protetor. A pessoa que procura a segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus e eu confio em Ti. Deus livrará você dos perigos escondidos e das doenças mortais. Ele o cobrirá com suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus te protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem dos assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam ao teu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Gente, só um pouquinho. Vou ter que parar no meio, só um pouquinho. Gente, eu vou começar de novo o Salmo 91. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus e eu confio em Ti. Deus livrará você dos perigos escondidos e das doenças mortais. Ele o cobrirá com suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem dos assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez o Senhor Deus o seu protetor e o Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da tua casa. Deus mandará que os anjos deles cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com suas mãos para que nem mesmo os pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes
serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei. Estarei com eles nas horas de aflição e os livrarei. E farei com que sejam respeitados. Como recompensas, eu lhe darei a vida longa e mostrarei quem sou, o seu Salvador. Eu acho que sim, Nai. Erika tem muitas versões, né? Mas ela sempre fala a mesma coisa. Que bom, Bi. Que bom que você gosta. Boa noite, Lucas. Ai, gente, de novo. Eu acho que eu enviei convite, desculpa. Não aceita, Lucas. Eu vou tentar ler aqui. Eu fico sem querer. Desculpa, pelo amor de Deus. Desculpa, ainda bem que foi pra ti. Eu não sei aonde que eu fiz. Eu não sei o que. Eu tenho que cuidar quando eu clico aqui, porque aparece às vezes que eu posso enviar o convite, mas eu não, né? Ai, gente. Pessoal, eu quero agradecer a todos, tá? Por estar aqui comigo. Desejar uma noite maravilhosa. Um final de semana maravilhoso. Vai ter vídeos todos os dias. E terça-feira eu vou estar de volta, se Deus quiser. Obrigado por todos, tá? Fiquem com Deus. Beijo bem grande. E Deus abençoe vocês. Desculpa qualquer coisa.